Salve, salve pessoas, sejam bem-vindas ao canal Matemática. Hoje nós vamos ao nosso desafio matemática falando da questão de número 50 da UFPR do vestibular de fase única que aconteceu neste ano de 2021, tá? A gente vai ler o enunciado, vai tirar as nossas informações, mas antes disso eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, porque assim você dá uma força aqui pro canal. Se você quiser algumas listas gratuitas, nós temos lá o nosso canal do Telegram, onde eu posto algumas coisas para você também, beleza? Dados esses recados aí, bora lá para a leitura do nosso enunciado. O estágio inicial de um modelo epidemiológico que mede o número de pessoas infectadas em uma população é descrito pela função I de t, que é igual a I0 vezes 2 elevado a R vezes t, em que IT representa o número de infectados da população. E 0 maior que 0 representa o número inicial de infectados. E R maior que 0 representa a taxa de contágio. E T é o tempo medido em dias, desde o início da epidemia. Com relação ao número de infectados, é correto afirmar, ele dá as nossas opções aqui. Então, pessoas, nós vamos aqui afirmativa por afirmativa, tá? Por quê? A gente precisa fazer isso porque nós precisamos analisar as opções. As únicas coisas que nós temos lá do enunciado é a lei de formação da função que ele dá. I de t é o número de infectados em função do t aqui, em que t é o tempo dado em dias, I de 0 é a quantidade de infectados no instante inicial, e o R aqui é a taxa de infecção, tá bem? Começa pela alternativa A e a gente vai fazendo lá. Mesmo que nós encontremos a afirmativa correta, eu vou fazer as outras que estiverem erradas de qualquer forma, só como forma de revisão e a explicação do porquê que ela está incorreta, tá bem? Afirmativa A, acompanhe a leitura. O caso a taxa de infectados R esteja no intervalo de 0 a 1, então o número de infectados I de R decresce conforme os dias passam. Perfeito, então. Então vamos lá, ó. Na alternativa A, ele está falando que R, que é a taxa de infecção, que é esse cara que está aqui, ó, ele pertence ao intervalo de 0 até 1. Então, ele pode ser qualquer valor de 0 até 1, exceto 0, exceto 1, porque é um intervalo aberto. Se ele pode ser qualquer valor, vocês concordam que ele poderia ser também, ó, por exemplo, o 1 sobre 2. Por que ele pode ser esse cara aqui? Porque 1 sobre 2 é 0,5, que por sua vez está nesse intervalo, perfeito? Quando eu pego esse R igual a 1 sobre 2, vamos ver como é que a nossa função se comporta? Substitui ali, ó. Vai ficar assim, I de t, que é igual a I de 0, vezes 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a t. Só que dessa função, vamos focar só nessa partezinha aqui, ó, que eu estou destacando para vocês. 2 elevado a 1 sobre 3. Porque aqui eu vou aplicar a seguinte propriedade, ó. Quando nós temos um A elevado a nzinho sobre nzinho, isso é equivalente a escrever a raiz quadrada enésima, né, de A elevado a mzinho. A base você mantém aqui, quem está em cima vem aqui no expoente, quem está embaixo vem aqui no radical, tudo bem? No índice aqui do radical. Quando eu aplicar essa propriedade aqui, como é que vai ficar então? Ó? Mantém aqui a sua base, que é 2, coloca o seu radical. O índice, que é esse 2, ele vem para cá, ó, aí fica a raiz quadrada. E o 1, que aqui, ele vira expoente, então fica a raiz quadrada de 2. Tudo isso está sendo elevado ao nosso t e multiplicado por i elevado a 0, em que esse i de t ele é igual a 0. Quando ele fala que isso acontece, ele está falando que se isso acontecer, se o r pertencer a 0 e 1, a minha função é decrescente. Como é que eu sei se uma função é decrescente ou não? Você olha para a base. E quando eu falo na base, eu estou citando aqui o raiz quadrada de 2. Esse número, ele é aqui aproximadamente 1,41. Ou seja, ele é um valor maior que 1. Mas por que eu estou focando nessa parte do valor ser maior que 1? Pelo seguinte, nós temos dois tipos de gráfico na função exponencial ou do tipo exponencial. Ou o gráfico ele é crescente, ou o meu gráfico ele é decrescente. Ó. Então vamos colocar aqui
os dois possíveis que nós temos. O gráfico crescente, ele tem este comportamento. E o gráfico decrescente, ele tem este comportamento. Mas quem determina isso, como eu citei para vocês, é a minha base. Quando essa base aqui, ó, o valor dessa base é um valor superior a 1, quer dizer que é uma função crescente. Quando essa base ela está entre 0 e 1, quer dizer que é uma função decrescente, tá? E aí, quando eu olho para a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 2 é maior que 1. Se é maior que 1, o comportamento dessa função é uma função crescente e não decrescente, igual ele disse. Por isso que essa afirmativa A, ela não é a afirmativa que nós estamos procurando. Ela é falsa, tudo bem? Agora acompanha a leitura da afirmativa B e a gente vai ver por que ela é falsa ou por que ela é verdadeira. Caso I0 igual a 3 e R igual a 2,3, então o número de infectados e de T aumenta desde o primeiro dia até atingir um máximo por volta do sexto dia e começar a decrescer. Então vamos lá, ó. Ele está falando aqui que o I0 é igual a 3 e o valor do nosso R aqui é igual a 2,3. Ele fala que a função vai crescer, depois vai começar a decrescer depois de um certo dia. O que eu falei para vocês na alternativa A é que ou a função se comporta assim ou a função se comporta dessa maneira, certo? Quando eu olho para isso, substituindo os valores respectivos na função que nós temos lá, ó, vai ficar assim. I de t, que é igual a 3 vezes 2 elevado a 2,3 vezes o meu t, certo? Quando eu olho, de novo, para essa base aqui, ó, essa base aqui por si só é um valor superior a 1, igual aconteceu aqui. Como é um valor superior a 1, quer dizer que a minha função ela tem um comportamento crescente, ela vai subindo de tal forma que nunca decresça, certo? Então, por isso que essa afirmativa ela é o quê? Ela é falsa. Caso você queira fazer isso algebricamente, basta jogar alguns valores aqui, você vai fazendo algumas contas e vai ver que isso não acontece, tudo bem? Afirmativa de letra C agora. Caso I0 é igual a 1 e R igual a 1, então a cada dia que passa, a quantidade de infectados e de T aumenta em 2. Então vamos lá, olha só. Ele está falando que o I0 é igual a 1, assim como o R também é igual a 1. Se nós substituirmos esses valores aqui, a gente vai encontrar a seguinte função. I de t, que é igual a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes t, certo? Arrumando a casa aqui, 1 vezes 2 elevado a 1 vezes t vai dar só 2 elevado a t. Logo, a nossa função aqui, então, que ele está falando, vai ser simplesmente 2 elevado a t. Substitui alguns valores aí para a gente ver se aumenta de 2 em 2 ou não. Quando nós pegamos aqui o nosso t igual a 1, por exemplo, a gente vai substituir esse valor respectivo aqui. Nós vamos ficar com i de 1, que é igual a 2 elevado a 1, que é 2, certo? Pega o t igual a 2, aí você pega, substitui o valor aqui, você vai encontrar o seguinte. I de 2, que é igual a 2 elevado ao quadrado, que é o equivalente a 4. Aí você está falando, está aumentando de 2 em 2. Mas pega o seu t igual a 3 agora. Quando eu pego o meu t igual a 3, eu vou substituir aqui. Vai ficar o meu i de 3, que é o equivalente a 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Olha só. Quando eu venho daqui para cá, ok, realmente aumentou de 2. Quando eu venho daqui para cá, aí não, aumentou em 4. Por quê? Porque o comportamento da função é exponencial, certo? Então não tem como aumentar só de 2 em 2, ou só de 1 em 1, ou só de 3 em 3. Isso pode ser que aconteça quando a gente fala da ideia lá de uma função afim. Como isso é exponencial, tá ligado à ideia da nossa progressão geométrica e não progressão aritmética, certo? Então, por esse motivo que essa afirmativa, ela é falsa. Vamos lá para D agora. Caso I0 é igual a 1 e R igual a meio, então é necessário pelo menos 20 dias para que o número de infectados e de T seja maior que 1000. De novo, vamos pegar aqui, ó. Ele diz pra gente que o I0 ele é igual a 1
e o valor do nosso R é igual a meio. Pega esses valores e substitui na sua função. Então, nós vamos ficar aqui, ó, que o nosso I de t é igual a 1 vezes 2 elevado a meio vezes t. Aí ele disse que, para que o valor ali ultrapasse 1000, ele vai precisar de pelo menos 20 dias. Como que a gente vai fazer isso? Substitui o valor, certo? Vamos pegar aqui, ó, o valor de t igual a 20. Quando eu pego t igual a 20, esse cara aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. O I de 20, que é igual a 1 vezes 2 elevado a 0,5 vezes o valor do meu 20. Quando eu fizer essa multiplicação, isso aqui vai dar 10. Então, o nosso I de 20 aqui vai ficar o equivalente a 1 vezes 2 elevado a décima. 2 elevado a décima é 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, certo? E isso é o equivalente a 1024, ó. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1024, que, por sua vez, dá 1024. Então, aqui, ó, a gente vai ter 1024 indivíduos. Só que quando ele fala pelo menos, quer dizer que com 19, isso não seria válido. Quer dizer que com 18, isso também não seria válido. Quer dizer que com 17, isso também não seria válido. E isso é correto. Por quê? Porque se eu substituo o meu 19, o valor do meu 18 e assim por diante, sempre dão valores inferiores a 1000. Como é que eu sei isso? Basta você pensar nas potências de base 2. Se você pega 2 elevado a nona, 2 elevado a oitava, 2 elevado a sétima e assim por diante, ó, o 2 elevado a 9 dá 512. O 2 elevado a oitava dá 256. Se eu substituo, por exemplo, 19 aqui, ia dar 9,5, que faz com que esse número ele não dobre ultrapassando o 1000. Se eu pego igual a 18, ia dar exatamente a 512. Se eu pego igual a 16, ia dar exatamente 256 e assim por diante. Então a sacada aqui era só você se lembrar das potências de base 2 para você afirmar que essa é a nossa afirmativa verdadeira. Porque ele diz que precisa de pelo menos 20 dias, e isso é correto, porque se eu pego 19, eu não chego em 1000. Se eu pego 18, eu não chego em 1000. Então a nossa afirmativa correta aqui, ó, é a afirmativa de letra D. Essa é a afirmativa da resposta lá da questão de número 50. Só que como eu disse para vocês, mesmo que a gente encontre, a gente vai ver o porquê que a afirmativa E ela é falsa, tá? Acompanhe a leitura aí. Se a taxa de contágio R aumentar, então haverá menos pessoas infectadas conforme os dias passam? Isso daqui basta você se lembrar de como nós fizemos a afirmativa A e a afirmativa B, tá? Ela é falsa pelo seguinte motivo. Quando o R aumenta, então quanto maior é o valor do R, maior vai ser o valor do I de T. Sabe por quê? Porque a gente precisa focar na base, não é isso? Quando eu pego lá, ó, só a parte do 2 elevado a R, vamos supor que é 2 elevado a 1, vamos supor que é 2 elevado a 2, tudo isso aqui o tal T, tá? 2 elevado ao cubo e assim por diante. Se você substituir valores T igual a 1, T igual a 2 e T igual a 3, olha só o que vai acontecer, ó. Se o T vale 1, vai ficar 1 vezes 1, que dá 2. Se o meu T vale 1 aqui, aumentando o valor do R, tá? Esse 2, esse 3 são os valores do R, tudo bem? Vai ficar 2 vezes 1, que dá 2 vezes 2, que dá 2 aqui, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Se o meu T é igual a 1, vai ficar 2 ao cubo, que é 2 vezes 2, que dá 8, ó. Então, olha só, quanto maior aqui é o valor do meu R, ó, quanto maior é o cara aqui do meu R, o que está acontecendo com o número de infectados? Também está aumentando. Sabe por que isso acontece? Devido ao valor da nossa taxa de crescimento lá. Quanto mais você aumenta o seu R, a sua base vai ficando maior, até que ela se torne maior que 1. Se ela se tornar maior que 1, a sua função vai ser uma função exponencial crescente. Por esse motivo que ela é falsa, né? Porque ele afirma o seguinte, ó, haverá menos pessoas infectadas, não? Haverá mais pessoas infectadas. Beleza? Se você gostou dessa resolução, acompanhe as outras resoluções aqui no finalzinho, eu vou colocar para vocês alguns vídeos que vocês podem assistir aí de resolução do Enem, de vestibulares do Paraná, certo? E aí, para você dar uma força no canal, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo e se inscreve aí,
que eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer mais conteúdos para vocês, certo? Um grande abraço, bons estudos e lembre-se sempre que a força esteja com você.